Na 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 na. Black hole. Se eu tô na tribos, black hole. Acordo do dream, os black hole. Em qualquer espaço, os black hole. Black hole, black hole. Acho que eu metia merdas na barba. Não, eu não preciso de meter nada. Mano, eu tenho barba desde os 16 anos. Não preciso meter nada dessa merda. Então já está? Está a gravar. Ok. É que eu nunca corto, eu só sigo. Ah é? Então fica aí já isto assim? Eu acho que sim. Mete a intro e siga. Oi. Então bora. Ai. Como é que estamos? Estamos de volta. What up? Preciso um gajo do circo. YouTubers in the housings. Bem. Está um dia incrível. Um dia vai ser bem passado. Porque vamos conversar. Já não conversámos há algum tempo. É verdade. Eu sempre que há estes dias fico com expectativa positiva e depois nós estamos juntos e chateamos-nos. Não, estou a gozar. Só às vezes. Só às vezes. Yeah. Mas pronto, hoje, em particular do tema que queremos falar hoje, vou querer ouvir verdadeiramente. Aliás, acho que dizem que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Hoje vou-te querer escutar. Ok, mas eu não quero que isto seja um monólogo. Não, está bem. Mas então começamos por explicar aí à audiência o que é que vamos falar hoje. Audiências. Ou seja, a minha mãe, o meu pai. As 5 mãe, pessoas que teu estão a pai. ouvir. Então, o que é que vamos falar hoje? O título provavelmente vai ser futurologia. Que nem sei se é uma palavra que existe, na verdade. Mas, Futurologia. Porquê é que eu... O Rocky está... O meu puto Rocky está aí. Porquê é que eu acho que este tema é interessante? Eu lembrei-me no outro dia. Já leste alguma coisa do Harari, Yuval Harari? Foi o autor do Sapiens e do... Li parte do Sapiens, não li todo. Ok. Não leste todo? Porquê? Porque na altura o livro não era meu e, como várias vezes acontece, não cabe livros. Era um livro interessante para ler. Não. Mas pronto. Mas sobre aquilo das nações e assim, no Sapiens não... Porque lá foi esta parte que eu li do Sapiens. Fala sobre nações, Sim, mas- são linhas imaginárias. O tema principal é mais da evolução humana. Ok. Mas pronto, enfim. Não é por causa do Sapiens que estamos aqui hoje. Uhum. Estamos aqui hoje por causa do segundo livro dele, o Homo Deus. Não sei se já leste. Não. Leste? Ok. Então, o Sapiens era basicamente uma história sobre o passado da humanidade, como é que chegámos até aqui. E o Homo Deus é uma especulação sobre o futuro. É uma especulação sobre o futuro. Daí o termo futurologia. E eu lembro-me que foi um livro que me agarrou logo nas primeiras páginas. Acho que até na contracapa eu fiquei logo impressionado. Porque ele começa por dizer que a humanidade até agora, até à altura do livro, o livro é contemporâneo, tem alguns anos, mas é recente. A humanidade tinha batalhado 3 grandes inimigos, que era fome, doença e guerra, certo? Uhum. E ele diz que Acompanhar? ele diz que apesar de ainda existir pessoas que morrem de fome, pessoas que morrem de doença e pessoas que morrem de guerra, a humanidade conseguiu a larga escala erradicar esses problemas. Porquê? E ele usa dados para sustentar esta afirmação. Ele diz que há mais pessoas que morrem vítimas de suicídio do que de crimes violentos, e há mais pessoas que morrem de obesidade do que de fome Atualmente. atualmente. E eu achei estas... E esses dados eram... Não estou a dizer para me dizeres os dados, mas concordavas com os dados quando ele os apresentava de alguma forma? Pareciam-te verosímeis? pareciam verosímeis? O que é que queres dizer Ou com seja, a afirmação que morre mais gente de obesidade do que de fome. A partir da gente aqui neste mundo ocidental e daquilo que é a nossa experiência, faz sentido. isso? Uhum. Mas será que depois os dados demonstram mesmo isso? Eu acho que sim. Sim, Ok. eu acho que sim. Eu acho, assim, não me lembro dos dados exatos, mas eu tenho a certeza que estão Lá no comprovados. livro deviam Estão estar. comprovados, sim. Certo. Portanto, eu lembro que eu achei isso. Eu achei... ia dizer incrível, mas não é incrível. Achei
fascinante. Uhum. Sim, porra, pá, yeah. É muito estranho. Vivemos numa sociedade onde há mais vítimas de suicídio do que de crimes Crimes violentos. violentos. E ele dá alguma explicação como é que conseguimos erradicar essas três pragas, ou como queiras chamar? Que seriam a fome, a guerra e as doenças? Dá, sim, mas Ou dá várias? dá várias. O livro é enorme, mas ou seja, eu não me queria alongar muito sobre isso porque isto não era muito sobre o tema, mas basicamente ele diz que a humanidade identificou estes 3 inimigos há muito tempo atrás e tem vindo a trabalhar em prol de erradicar esses inimigos. Uhum. Ele acha que conseguimos, devido a estes fatores, e ele agora especula qual será o próximo passo da humanidade. E ele fala de 3 coisas que eu acho interessantes. E daí o tema do podcast de hoje. Ele fala de... O podcast não é sobre o livro, eu estou só a introduzir. Yeah. Porque o livro tem alguns anos e realmente tudo o que ele tem vindo a dizer Agora está a acontecer. está a acontecer agora, está a concretizar-se. Eu achei isso interessante. Mas pronto, ele fala de da questão da raça humana, o próximo estágio da evolução da raça humana ser endeusar-se a si mesma. Daí o título do livro, Homo Deus. Uhum. O que é que ele quer dizer com isto? Agora a humanidade procura a imortalidade através de biomecânica, através de inteligência artificial. Ele fala da substituição das crenças tradicionais e das religiões tradicionais por uma religião de dados. Ele chama de dataísmo. Ok. E fala também da questão da inteligência artificial e do livre-arbítrio. Portanto, são todos temas atuais, Yeah. interessantes e que têm vindo a E acontecer. sabes qual é que é a data do livro? Ou seja, com que período é que ele fez essas previsões? Eu por acaso podia ver, mas o livro... Podes checar se quiser no telefone. Epá, o livro, eu sei que o primeiro contacto que eu tive com o livro eu tinha aí, sei lá, 20 anos. Ok. Portanto, o livro não é antigo, mas há 5 anos atrás não se falava de nada disto. Ou seja, não havia ChatGPTs, não havia nada disto. E, portanto, tudo o que ele tem vindo a falar até agora tem-se vindo Sim. Não, estava a perguntar isso porque há outros autores, provavelmente mais antigos, também já faziam esse tipo de previsões. Ou seja, já falámos aqui alguma vez no podcast, o Nietzsche, ajuda-me como me ajudas sempre. Nietzsche, é assim que se diz. Também previu a morte de Deus e fez várias posições que é que viria depois de Deus. E acho que a tese era um bocado a mesma, que era endeusar, era a tese do super-homem, endeusarmos a nós mesmos. Uhum. Mas sim, é interessante. E dessas 3 especulações que ele fez, qual é que achas que é a mais atual? Ou achas que são as 3 atuais? Estavas a dizer inteligência artificial, endeusarmos a nós mesmos, Uhum. e uma religião de dados, não é? Onde tudo é dados e tudo é... Sim, Estou a perceber bem? sim, é isso. A questão do Homo Deus, ou seja, de nos endeusarmos a nós mesmos, que é isso que isso significa, acho que é o mais chato. Porque ele fala do quê? Ele fala, por exemplo, no futuro as pessoas vão querer viver eternamente, vão começar a arranjar formas de viver até aos 150 anos, Uhum. vão substituir um braço por um braço mecânico, um braço biónico. Portanto, isso é a parte mais chata para mim do livro. Ou seja, ele diz que com o avanço da tecnologia, a própria tecnologia vai se fundir com o ser humano, porque o ser humano, tu pensa, ok, eu posso ter uma prótese de plástico ou um braço mecânico todo evoluído, eu vou escolher o braço mecânico. E já há protótipos disso, aquela cena do Musk, do Neuralink, era Sim, um bocado isso. ou né? seja, Isso ainda era mais avançado. verifica-se. Realmente as pessoas, com o avanço da tecnologia, acho que estão cada vez mais a tentar... Ou seja, agora já não é uma questão só de sobrevivência, é uma questão de... Eu só não quero ter um braço, eu não quero ter só um braço, eu quero ter um braço melhor do que eu tinha. Uhum. E depois isso vai ser o braço, depois vai ser a perna, depois vai Isso ser... torna-nos a mesmo humanos ou torna-nos outra coisa? É essa a cena do livro? É isso que ele que é o Homo especula. Deus. É isso que ele especula, diz, exatamente. Ou seja, será que a partir do momento em que todos nós somos braços mecânicos, será que somos Homo sapiens ou seremos outra coisa espécie. qualquer? E eu acho isso interessante. questão Mas pronto, é interessante, mas é o mais chato do livro. Ok. Eu acho muito mais interessante a questão, e acho que é muito mais atual, a questão da inteligência artificial. Ok. Porque ele diz que, e ele relaciona também com o livre-arbítrio, e eu acho que é verdade. Portanto, livre-arbítrio é uma ilusão, essa é a primeira. Mas pronto, A tua visão, não é? assumindo que não é.
Uhum. Ele diz que hoje em dia, e é verdade, os algoritmos decidem quase por nós. Mostram-te o que é que tu deves comprar, mostram-te o que é que tu deves comer, o que conteúdo é que deves consumir, o que é que deves vestir. E portanto, parece que as máquinas, inteligência artificial, algoritmos, o que for, sabe melhor que nós aquilo que nós queremos. Ok. E isso, no futuro, aplicado a larga escala, vai fazer com que nós, voluntariamente, quase que entreguemos o controle das nossas vidas aos dados. E daí o dataísmo que ele fala. Uhum. Mas tu achas, ou seja, é uma coisa moral, mas tu achas que esse caminho seria positivo, negativo para nós? Vês coisas positivas, vês coisas negativas, e enquanto estás a pensar sobre esse assunto, se calhar pergunto antes, também foi uma dúvida que eu fiquei. Porquê é que achas que é uma ilusão, o livre-arbítrio? Aí isso dava para horas de podcast. Só relacionado com isto então da tecnologia, ou seja, isso é factual, que o algoritmo nos influencia, mas porquê é que achas, ou não sei se dás esse salto, que a decisão é do algoritmo e não é tua? A questão Ou será um misto dos dois? Somos condicionados, mas temos alguma liberdade, mas como tu disseste logo que não, por isso é que eu fiz a pergunta. A questão do livre-arbítrio é muito complexa e dava para um episódio inteiro. Mas basicamente eu acredito que tu fazes aquilo que tu queres sempre. Tu não podes escolher aquilo que tu queres. E eu acho que a partir do momento em que tu és alimentado por esse algoritmo apenas por coisas que ele seleciona, tu não poderias ter uma escolha diferente daquelas que ele te oferece. Ok. Entendes? Ou seja, se eu agora te perguntar o nome de uma cidade, tu podes dizer milhões de cidades diferentes. Mas estou condicionado de alguma forma pelas minhas experiências. Tu estás condicionado pelas cidades que tu não conheces. Tu nunca me poderias dizer uma cidade que nunca ouviste falar. Não. Ou seja, livre-arbítrio ou falta dele nessa questão. Se tudo o que tu vês, tudo o que tu consomes, compras, comes, etc., for alimentado por um algoritmo e ele só te mostrar aquelas escolhas, está a condicionar o teu... E se tu aparente fizeres o que não livre-arbítrio. queres? Se tu fizeres o que não queres, eu não acho que isso seja possível. Certo. Mas pronto, isso está para outro... Para outro. Yeah. Yeah, mas pronto, só também para dar o meu inputzinho sobre isso. Eu também já vi a questão filosófica desses prismas e compreendo o argumento, só que depois quando eu levo o argumento ao extremo, levanta-me mais implicações que seriam para mim absurdas, e por isso é que eu acho que existe um misto entre livre-arbítrio e condicionamento ou determinismo, como queiras chamar. Ou seja, o que eu estou a dizer é, em casos extremos, tu não podes dizer que o Hitler fez uma coisa má, meu. E eu acho que nós podemos todos dizer que o Hitler fez uma coisa má. Sim. Porque tu disseste que ele não teve escolha sobre aquilo que fez, não podes dar responsabilidade. Ele teve escolha. Ele não poderia ter feito de forma diferente. Há pouco tu disseste assim, eu acho que as pessoas fazem sempre o que querem, não podem escolher aquilo que querem. E isso, acho que... Ou seja, ele escolheu fazer aquilo. Ele não escolheu, foi não querer fazer aquilo. Mas eu acho que estamos a fugir um bocado do tempo. Estamos a fugir um bocado, eu acho que isso era uma conversa super interessante. Mas vamos voltar. Uma coisa que eu também fiquei com interesse, essa cena do dataísmo. Porque eu verifico bem isso. E verifico isso nas mais diversas áreas da vida. Ou seja, uma coisa tão simples como ver desporto hoje em dia está super, super interligado hoje a estatística e dados. E para tornar aqui a conversa um bocadinho mais leve, ou seja, eu não me lembro de há 20 anos, ou gente, de 20 não digo, mas há 10 anos, haver essa visão tão narrow, essa visão tão estreita sobre determinados temas, e acho que pode estar relacionado. Sim, as pessoas só veem os jogos pelas estatísticas. Ou seja, a gente está a ver o LeBron ou o Cristiano Ronaldo, mas ele marcou 1.23 golos por jogo e é por isso que é melhor que o Messi. Mas não estou a dizer, ou seja, o meu problema não, se eu tiver algum problema, não é utilizar esses dados para justificar aqui ou ali. Estou só a afirmar que parece que virou uma cena global, mudou tipo a narrativa como nós vemos desporto, ou como vemos política, ou como vemos. Isso é super interessante pensar o porquê. Porque é que ele diz lá algum motivo para isso ter acontecido? Epá, eu não me lembro do livro inteiro. Eu li o livro há uma data de anos. Okay. Mas o que eu acho mais interessante ainda
é que isso se verifica, e até agora tem-se verificado numa componente humana. Agora imagina quando for a inteligência artificial a controlar os algoritmos que te alimentam. Não. Aí a visão do mundo vai ficar completamente distorcida. Há um filósofo que eu já vi algumas coisinhas sobre ele, é um filósofo português chamado Agostinho da Silva. E ele sonhava bastante sobre o Quinto Império português. E ele dizia que esse Quinto Império seriam quando os robôs nos viam ajudar a não trabalhar, para que nós fôssemos realmente livres. Quando ele associava essa liberdade à autonomia e dos seres humanos, onde a gente não precisaria de trabalhar. Ou seja, um bocado à semelhança da tese do livro de erradicar aquelas 3 coisas. Sim. Pronto, ele chamava isso liberdade humana. Pois o livro diz o contrário. Ou seja, que isso seria quando fôssemos Escravos. escravos. Yeah. Ok, estou a perceber. Claro, este Agostinho da Silva tem uma visão mais positiva sobre isso. E atualmente a inteligência artificial acho que ainda pode dar para um lado ou para o outro. Ou achas que já está destinado? O que é que achas? O que é que achas? É assim, eu normalmente sou pessimista sobre isso, porque eu sou um bocado alma velha e tudo o que seja tipo de mudança, tipo, para mim é, não meu, está tudo bem, não precisava. Mas, apesar de ser pessimista, não sei se a minha ignorância sobre o tema não me leva a ser pessimista. Acho que pode estar... Ou seja, acho que ainda não houve nenhuma revolução na história da humanidade onde, como é despintada nos filmes, vêm os robôs e estão-nos a dar tiros e estamos todos aos tiros com os robôs. Eu acho que não vai ser assim o problema. Acho que o problema pode ser mais daquilo que estavas agora a enumerar, a questão dos algoritmos e estarmos tão condicionados sem percebermos, que é o maior prisioneiro é aquele que está numa prisão e nem sequer percebe. Isso acho que vai ser um problema grave. Mas acho que a gente não vai criar uma inteligência artificial para andar à guerra connosco, né? Queremos criar robôs, inteligência artificial para nos auxiliar nas nossas tarefas. Existe a tese, a possibilidade de, em larga escala, não para o mundo todo, mas imagina que nós não precisávamos trabalhar, com o dinheiro, que a forma como é que víamos a economia mudava drasticamente. Sim, eu acho que o argumento, aliás, eu estou a fazer de advogado do diabo, eu só quero especular sobre o assunto, não tenho uma opinião formada. Mas a tese seria que os robôs, eu não gosto do nome robô, mas a inteligência artificial seria tão eficiente em tudo que nós, de livre e espontânea vontade, íamos entregar todas as decisões da nossa vida. E porque é que eu haverei de decidir se entre A ou B se o ChatGPT decide muito melhor que eu? Olha, ainda agora lembrei-me de uma cena que é interessante sobre isto que estás a dizer. Eu sou personal trainer, já acho que tinha dito isso no podcast anterior. E atualmente o meu trabalho dou tipo, imagina, sei lá, 13, 15 treinos em dias assim com muitos treinos. Então falo com muitas pessoas. E às tantas, a gente para além do treino, temos que pôr conversa, senão as coisas são chatas. Faz parte, não é? E ao falar com muitas pessoas, houve uma pessoa, que a falarmos sobre isso na inteligência artificial, eu falo sempre sobre viagens e depois dessa conversa vem no seguimento de um país qualquer que ela visitou ou de uma cena qualquer que ela tinha visto, um protótipo que ia ser assim, que era sítios onde as pessoas na rua passavam pela loja, imagina, pelo Mazara, pelo Mapulo, e ao passar no espelho, através do algoritmo, porque a pessoa estava linkada à conta daquela loja, dava logo os conjuntos de roupa e ela via no espelho. Isso é assustador. Que é um bocado isso que tu estás a dizer, ou seja, porque é que eu havia sequer decidir o que é que eu vou vestir? Eles sabem melhor que eu. Mas isso, pronto, para mim levanta a questão que para mim é a questão principal sobre a inteligência artificial, que é, até aos dias de hoje, toda a história da humanidade, nós enquanto humanos, fomos o ser mais inteligente do planeta. Ou seja, se tu vires o humano não é o ser, no animal mais forte, não é o mais alto, não é o mais rápido. Ou seja, aquilo que nos levou a nossa raça a ter superioridade, entre aspas, sobre as outras espécies animais, foi a inteligência. Levanta-se a questão se a inteligência artificial, se não, eu acho que vai ser, inevitavelmente, for mais inteligente do que nós acabamos por ser a espécie, já não somos a espécie mais inteligente. Eu acho que já é. Que já é. O campeão mundial de xadrez Perde com a inteligência artificial. Perde com o telemóvel. Mas não ganha às vezes? Não. Nunca? Impossível? Impossível. Há o melhor computador de xadrez que tu podes aceder no teu telemóvel. Mas quem é que criou esse computador? Há vários. A Google criou um, há várias empresas que se dedicam só a fazer isso. Porque eu também já vi o vídeo do número 1 de xadrez a dizer que perde com o telefone. A minha questão é se ele... em 10 há de ganhar uma. Não ganha zero.
Não tenho qualquer hipótese. Tinha que estudar melhor isso. Custa-me a crer. Não, mas, ou seja, não sei se estás familiarizado com os ratings de xadrez. Uhum. Pronto, aquilo, o Magnus Carlsen, que é o Número 1. número 1, tem tipo, pá, não sei ao certo, mas tipo 2800 e tal de rating. Estimula-se que o melhor computador de xadrez tem tipo 3500. Ou seja, é uma Tipo, discrepância. é uma discrepância absurda. É a mesma de eu jogar contra ti, estás muito mais avançado no xadrez, eu em 10 vou perder as 10. E é a mesma Yeah. discrepância do número 1 para o computador. estou a É a perceber? mesma coisa que um jogador tipo, que já joga há uns anos jogar contra um novato. Tipo, é Pois. impossível ele ganhar. E é no telemóvel dele. Não é? Yeah. Portanto, a inteligência artificial já é mais inteligente que o ser humano. Pois pronto, isto levanta a questão que é a mesma questão do livro, não é? Que espécie é que somos nós, não é? Qual é o nosso papel no mundo? Pois, e uma questão também dos empregos. Como é que ficam? Ou seja, porque é que um banco havia de me contratar a mim para fazer o que eu faço? Porque é que alguém havia de te contratar a ti? Eu posso ir ao ChatGPT e dizer, dá-me um plano de treinos. Yeah. Eu posso ir, tipo, o banco pode fazer um programa que faz tudo o que eu faço. Sim. Como é que, Mas, como mas é de que ficam facto as eu coisas? acho, eu acho que vai haver profissões que mais facilmente podem se adaptar. Ok. Por exemplo, tive aqui há 2 ou 3 anos, o Mid Journey, que é uma série de inteligência artificial que faz todo o tipo de coisas relacionadas com arte, com ilustrações. Eu tive essa mesma questão, que era como é que os artistas, ou seja, tu em 2 segundos no Google mete e cria-te ali uma imagem, pronto, a arte não vais dizer que é melhor ou pior, mas para o trabalho, porque é que as empresas iam contratar artistas? Yeah. E eu acho que nestes 2 ou 3 anos eu pensava que a coisa ia desenvolver muito mais rápido e ainda não está. Acho eu, posso estar a dizer mal, mas acho que ainda não está ao ponto das pessoas perderem os empregos e assim. Mas acho que vai haver profissões que podem se adaptar mais facilmente que outras. Porque, por exemplo, a questão que tu disseste no meu caso em particular do PT, não sei do teu, não sei se já pensaste sobre a tua profissão, mas um dos principais coisas para eu dar treinos é as pessoas precisarem de pessoas. É componente humana, sim. Yeah. Eu dei o teu exemplo como podia ter dado outro, como dei o meu. Acho que a minha profissão é muito mais suscetível a isso. Acho que as profissões que mais dificilmente serão substituídas são que têm uma componente mais humana. Eu não tenho componente humana quase nenhuma. Pois é isso. Mas pá, eu acho que nunca aconteceu uma revolução tão Destas. rápido como está a acontecer. Isso leva-nos para um episódio anterior que eu tinha dito que para mim o maior mal ia ser mal, ou a maior coisa que iria mudar a humanidade era a inteligência artificial, não sei se te lembras. Eu continuo a concordar Foi no concordar primeiro, com acho. isso. Acho que deve ter sido logo no primeiro. Yeah. Se não viram, vamos estar aqui em link. Estou a gozar, não vamos estar porque nós não sabemos editar. Por isso, Não, aquilo vou ao canal. Não, aquilo no YouTube dá para pôr links. Mas tipo aqui, É, fica aqui. não sei. Ou aqui. Não apontes. Vai Ou estar aqui. vai estar em algum sítio. Mas isto para dizer o quê? Mas isso é a pergunta do Agostinho da Silva, que eu estava a dizer. E ele sonhava, porque tem a ver com o Fernando Pessoa, e assim com o Quinto Império, que era onde conseguíamos ser livres e para desenhar, para cantar. Eu acho que isso não vai acontecer. É uma visão muito positiva, não é? Eu acho que eu infelizmente acho que isso não vai acontecer. Mas imagina a tese onde a gente não precisava de trabalhar por dinheiro, que os robôs faziam o trabalho. Tipo, a agricultura fazia-se, que os alimentos Sim. estavam nos supermercados. Isso era incrível. É possível, em tese. Em tese também é possível haver o Matrix, né? É possível. Que eles te põem a trabalhar para sustentar os próprios robôs. Será ou seja, que não estamos? Pois, não sei. Não, Isso é uma acho que questão, é? E sabes uma coisa que me assusta? Quer dizer, não sei se me assusta, mas acho que também é interessante. Que vai acontecer no futuro. Whatever. Direitos dos robôs. Imagina o Optimus da Tesla, né? Do Elon Musk. Tu tens um Optimus em casa. Sabes do que é que eu estou a falar? Aqueles certo? robôs. Aqueles robôs, né? Mas já saiu isso? Ainda não, Não, né? acho que não, mas está para sair eventualmente, né? Se eles permitirem isso. Quando isto for publicado. Não, é assim, vai sair em algum sítio do planeta. Mas pronto, Já há robozinhos nos restaurantes, já viste nos aqueles robôs a restaurantes. servir? Já. Ou seja, imagina que tens um robô desse em casa. Podes-lhe fazer tudo o que tu quiseres. Vai haver coisas que o robô não permite. Se o robô não permite fazer uma, porque é que não permite fazer o que é que o impede de só dizer que não? Entendes? O direito dos robôs é muito bom. Imagina, será que há pessoas que vão comprar robôs para favores sexuais? O robô vai dizer que sim ou que não? Ele não pode dizer que sim. Ou acho eu. Será que pode dizer que não?
Isso levanta questões, já. Eu acho que, pá, eu não ouvi ninguém falar sobre isto. Se alguém falou sobre isto, Também nunca ouvi digam, falar mas sobre isso. eu acho que vai ser um assunto, não é? Ou seja, vais ter um robô em casa que vai ser a tua empregada, Uhum. não é? Mas pode dizer que ele não tem direitos nenhuns, que Pois, ele não é um ser com valor intrínseco e pois não tem claro, direitos nenhuns. mas eu acho que vai haver pessoas que vão começar a defender que têm. Mas o que é que tu achas sobre isso? Imagina, eu compro uma carteira, Ai, eu não faço ideia. agarro na minha carteira, tipo, se eu agora agarrasse aqui na minha carteira, mandava ao chão, pisava, Se tu não for, me ias né? dizer nada. Yeah, mas Com o robô não, porquê? pá, imagina que tu mandas o robô ao chão e ele, chefe, porque é que fez isso? Isso magoa, não sei o que, não sei o quê. Há pessoas que vão ficar sensíveis sobre isso. Depois eles dizem, Tem não, tudo. não podemos falar mal, não podemos fazer mal aos robôs, não sei o quê, eles não têm sentimentos, mas... Mas quando tu dizes fazer mal aos robôs, o que é que estás a dizer? Epá, eu não queria ir para casos extremos, mas aquilo dos favores sexuais que eu disse, tipo, há pessoal maluco, certo? Há pessoal doido. Imagina que compras um robô e pedes-lhe, olha... Entendes? Eu não quero estar a dizer, mas tu entendes. Sim, tem relações sexuais Pronto. com... O robô vai dizer que sim. Tipo, eu acho estranho um robô dizer que sim, não é? Mas se o robô disser que não, isso também é assustador. Porque eu vou ter um robô em casa e ele vai Pode-me dizer que não a uma coisa que eu pedi. Se ele diz que não a isso, pode dizer não a tudo. Pode estar programado, tipo, nas cenas que tu se calhar consideras que é o consenso do consenso da humanidade. Eu acho que são coisas mais objetivas, mas o que é o mal, ou seja, pode estar programado para relações sexuais, para homicídios, tipo, aí não respeitar as tuas vontades. Pois, Né? mas isso eu acho que Dentro do que é a legalidade de cada país, ou assim. mas eu acho que isso vai ter uma discussão, não é? Tipo, o robô. Pá, bom, isto é um tema complicado. Mas um robô fazer favores sexuais a alguém não é crime, não é? Tipo, eu Então, percebo, mas eu imagina, percebo isso, tu aquelas- dizes, se tu pedis a um robô para matar outra pessoa, ele não vai dizer, não, porque é homicídio, não sei o que, não sei o Sim, quê. tem que estar programado dessa forma. Né? Fazer um favor, não é? Sim, mas então a pergunta que eu te faria era: já existem bonecas insufláveis? Qual é a Sim. diferença da boneca insuflável para o robô da Tesla? Porque acho que a Tem boneca não inteligência te artificial. responde. A boneca, tipo, o ChatGPT responde e fala contigo. E se tu... Eu ouvi um gajo dizer, não sei se é verdade, que eu não testei, mas eu acho que ele programou o ChatGPT ou uma inteligência artificial qualquer para lhe dizer bom dia todos os dias. E o ChatGPT manda-lhe mensagem, bom dia todos os dias. E nos Uma boneca filmes, insuflável não faz isso. sim, nos filmes de ficção científica, a Tesla se colocou essa hipótese. Ou seja, não sei se tu te lembras, nos Avengers havia o Jarvis, que era o gajo do Sim. Tony Stark, que fica uma pessoa, Ficou não é? Vision, não é? E ele tem direitos. Há aquela discussão se lhe podem tirar a pedra ou não. Exato. É isso, não é? E eu acho que isso vai ser uma questão no futuro. Yeah. Se eu tiver um Optimus em casa, aquele do Tesla, posso lhe dar um soco só porque me apetece. Então, eu acho que os dois concordamos que isso vai ser um assunto. eu acho também que vai ser um assunto. Vai ser um assunto Vamos interessante. agora entrar nesse assunto. Bora. O que é que tu Ai, não podias sei. dar um murro ao robô ou não podias dar? É pá, é assim. Deixa estar a cair. Primeiro, eu acho que eu não tenho porquê dar. Eu não tenho porquê dar murros a robôs, né? Acho que não faz sentido para mim. Agora, se eu soubesse um amigo meu que tem um robô em casa e dou-lhe um murro, eu ia achar estranho, mano, na verdade. Porquê? Não sei, não te sei explicar, mas eu ia achar estranho. Tipo, eu acho que se tu me disseres, olha, dei um murro naquela cadeira, ou dei um murro num robô que anda e que fala e que me ajuda a arrumar o quarto, eu não acho que é a mesma coisa. Que é diferente. Só avaliando agora assim na nossa conversa, não pensei sobre isto a fundo, Sim. mas o impacto inicial é que é diferente para mim, não sei porquê. Mas imagina, a gente está a ir a casos de violência e assim, que eu acho que os dois concordamos que não seriam éticos. Certo. Mas, por exemplo, alguém ter o robô, né? Esse robô que fala contigo e comunica e que te ajuda, tu literalmente explorá-lo e dizer, olha, vamos buscar um copo de água, olha, tipo. Ou seja, eu estou a tentar arranjar situações onde tu não estavas fisicamente a provocar-lhe mal, Sim. Mas poderias estar a abusar dele. mas será que estamos a agir exatamente? É isso que eu estou a querer chegar. Onde Sim. situações com pessoas nós não consideramos isso ético, tipo, imagina estás a explorar uma pessoa, né? Uhum. Mas será que com esse tipo de robô faria sentido? Pois, outra vez, do ponto de vista puramente inicial, eu acho muito mais grave fazer isso com uma pessoa, mas acho muito menos grave fazer isso com uma cadeira. Uma cadeira. Yeah. Ou seja, vai ser tipo um espectro. Yeah. Agora que eu
e achei uma cena super interessante. Tu disseste, acho muito mais grave fazermos isso como pessoa. Uhum. Se seguindo nessa lógica de raciocínio que nós estávamos a falar, se esse ser de inteligência artificial até é mais inteligente do que nós, Uhum. porque é que achas pior fazer com uma pessoa? Pois, não sei. É uma barreira interessante, é uma discussão interessante. Onde é que tu draw the line? E eu acho que isso vai ser um tema Se calhar tem a ver com a nossa espécie, não é? Tipo, especismo, não é? São os Yeah. nossos. É capaz, bocado é isso. possível, sim. acaba é. por ser por aí. Porque tu quase que podes considerar uma inteligência artificial nesse nível de outra espécie, não é? Pois. E nós tendemos a tratar a nossa espécie melhor do que espécies alheias. Por isso é que comemos carne, etc, etc. É. Mas Agora estou-me aqui a rir e desculpa interromper. É impressão minha ou a nossa produção lá atrás está a dormir? eu acho que está. A nossa produtora, não é? A malta da nossa produção acho que adormeceu a ouvir este episódio. Espero que a audiência É, porque é muito interessante o tema. espero que a audiência não esteja a acontecer a mesma coisa, mas pronto. E também há festa. Lá Yeah, fora. a festa. Isto eu já sabia, estava aqui a ver se isto ia Não, ouvir. acho, Mas depois, acho que não. Acho que na não. tua edição tu és aí É, magician. expert. Não, meta a inteligência artificial a fazer isso. Parece o Ronaldinho Gaúcho, Não. magician, e tira aí os ruídos todos. Mas levanta aqui muitas questões. Não, porque imagina, se existe direitos dos animais, tipo, de certeza que vai haver direitos dos robôs. Será que aí é uma coisa interessante? Porque os direitos dos animais, ou seja, lembras-te daquilo que nós falámos nos episódios anteriores sobre ciência, sentir Uhum. dor, não sei o quê? Será que os animais sentem, não é? Uhum. Isto está mais que comprovado. E por isso é que acho que os direitos começaram a alargar-se cada vez para os animais e ainda bem. Pois. Mas, por exemplo, tu não tens os mesmos direitos por uma barata do que tens por um cão. E isso tem a ver, acho eu, com essa senciência. Não tem a ver apenas com uma questão de afinidade de espécies. Eu acho com que a tem, gente eu acho que todo esse assunto é um bocado hipócrita. Ou seja, nós, É isso que eu estava nós a temos achar. muito mais empatia pelas espécies que nos são próximas e às vezes não é tanto um grau de senciência, não é? Tipo, Pá, mas- porque é que nós não comemos cão, mas comemos vaca? Isso concordo totalmente contigo que é uma questão de hipocrisia e de essa afinidade de espécies, mas na questão da ciência, pelo menos aquilo que eu me lembro quando me abordaram esse tema é que os estudos que tinham feito era que realmente os insetos não têm o mesmo grau de ciência que Uhum. mamíferos como um cão ou whatever. Mas ou seja, a Pois. pergunta que eu queria fazer era, eu acho que os robôs não tinham capacidade de ter essa ciência, sentir dor. A questão é, eu acho que eles vão programá-los de uma maneira que tu não consegues distinguir. Ouve, tenta ter uma sessão de terapia com o ChatGPT. Ele mente-me bué, pá, não gosto de pessoas que mentem. Não, mas tu não vais dizer, ou quer dizer, vais, porque obviamente nós sabemos. Mas o salto, imagina daqui a 20 anos, eu acho que vai haver sistemas tão desenvolvidos que vão imitar uma ciência tão bem como tão boa como a humana, tão completa como a humana. Pois? E aí vai Mas ser é- incrivelmente complicado tu dás um soco a um robô, não é? Mas pronto, isso leva-nos para outra questão que nós também já falámos em episódios anteriores, que eu estava a tentar picar a dizer o que é que nos define, Pois, não enquanto sei. João ou assim, Não mas sei, não enquanto sei. raça humana, porque tu, e corriges-me se eu estiver errado, não quero estar a pôr palavras na tua boca, mas vens de uma matriz muito mais Naturalista. materialista da situação Naturalista. e materialista também, ou não? Mas nesse caso não é tão. Mas sim, ok. Não estava a falar agora da evolução, estava a falar, ou seja, que tudo em nós são reações do nosso Uhum. cérebro Uhum. e pronto, e ver esse mundo assim material. Uhum. E nesse sentido, de facto, os robôs, se eu fizéssemos a fórmula exata com a quantidade de químicos específicos no robô, ele teria que ter os mesmos direitos. Ou, que é a minha hipótese, será que existe algo mais que nos vai diferenciar dos robôs? Eu acho que eu consigo te responder a isso numa questão da evolução até. Ou seja, nós tendemos a favorecer a nossa espécie, já falámos sobre isso. E portanto eu vejo um mundo facilmente onde, mesmo que exista uma espécie como um robô que tem mais inteligência que o ser humano médio, que é mais inteligente que o ser humano normal, o facto de nós termos sido os primeiros a chegar, entre aspas, e de controlarmos as instituições que decidem sobre essas coisas,
Ainda. vamos naturalmente favorecer a nossa espécie e não a outra. Sim, mas ou seja, o que eu estava a dizer é, Eu tenho isto bem longe. achas que todos os animais ou todas as espécies agem dessa maneira? Eu acho Tipo evolutivo. que- Isso faz sentido? Eu acho que sim, acho que sim. Do E ponto a de vista inteligência biológico. artificial achas que seria diferente? Pois, Eles iam se beneficiar eles mesmos. eu acho que não, porque aí a inteligência artificial, quer dizer, eles poderiam beneficiar-se a eles mesmos, mas não seria de um ponto de vista biológico, porque eles não têm a matriz biológica que nós temos, né? Porque eles não são um ser biológico. Nós temos essa condutividade por toda a biologia e toda a evolução. Eles não têm, porque eles não precisaram de sobreviver durante Mas bilhões de anos. Pronto, mas a questão que eu estava-te a colocar é essa biologia e essa lei natural que Está tu a cair. falas. Não estou a dizer que agora já está, até porque não sei isso, mas provavelmente pode ser medida. Pode ser medida. Sim, ou seja, a quantidade de neurónios ativados para estarmos a mexer este braço. Aí eu não sei, acho que Pois, eu acho que isso ainda não está. acho que não. Sim, mas se for só fatores, se toda a nossa existência for só fatores biológicos e materialistas, tu podes replicar isso num robô. É coisas do nosso podcast, meu, Black Hole. É tipo sempre a aumentar aí o setup. Agora vou fazer aqueles truques de rádio que é continuar a falar sobre pão para não criar aqui um momento morto. Vou falar assim. Pronto, ok, segue. Mas podes ir pondo, meu, não faz mal nenhum. Mas vai, é que vai pondo. isto, tipo, para eu tirar, tinha que desligar. Depois eu tenho medo que aquilo. Pois, então olha, agarra. É assim, Agarra-te à maçaneta. Agora, segue. Ou seja, eu acho que o que é mais. O meu argumento é só. Eu acho que a única coisa que vai ser difícil replicar para a inteligência artificial é este grau de Diz. autoconsciência de quem sou eu e o que é que estou aqui a fazer. Será que uma máquina vai ter essa capacidade? Mas porquê é que eles precisam de ter essa consciência? Não estou a dizer que precisam. Estou a dizer é que é o que nos pode diferenciar. Ah, ok. E isso depois leva para a conversa que estávamos a ter da cena ética. E eu acho que é por isso que eu não lhes dava esses direitos. O que não significa que eu concordo que alguém deva bater ao robô. Mas acho que eles não deviam ter o mesmo grau de ética e de esfera ética como nós por causa desse grau de autoconsciência. Eu também não acho que as pessoas, pelo menos no ponto de vista inicial, vão propor que seja igual, mas vão propor alguns direitos. Uai, meu. Mano, eu acho, se os animais têm, eu acho com muita facilidade os robôs vão ter também. Pronto, e não estou a dizer a minha opinião, mas vamos fazer aqui um exercício oposto. E se a gente não lhe quisesse dar direitos, havia mal nisso? Acho que não. Pois. Assim, eu espero que não. Mas isso depois volta para aquela questão. Ou seria Tipo, que se eles não têm direito nenhum, eles têm que fazer tudo o que eu peço. Não é? dentro da lei daquilo que é o país. Pronto, então aquela questão dos favores sexuais um robô tinha que fazer. Isso Podes, soa-me podes estranho. ver a lei também, e tu sabes melhor que eu disse, podes ver a lei também. Pois, mas se ele não é nada, Não é nada, aquele não tem direito é um nenhum. objeto. Não tem direito nenhum, é o mesmo que tu fazes isso com uma cadeira, não é? Pois, se calhar podes. Pronto, mas isso soa-me alarmante, soa-me estranho, não sei porquê. É, e vai ver os maluquinhos que vão. Eu só quero andar- especular, não quero começar a discussão, mas é estranho. É. Vão ver os maluquinhos que, desculpa, interrompi. Que vão estar em casa, não é? E depois levam o robô à rua e ele está todo assim sujo no ecrã e tal, sabe-se lá do quê, não é? Pois é, pá, não sei, isso Tem aquela mucosa estranha, não é? pá, isso é estranho, isso eu não sei, eu acho isso estranho, eu acho que isso vai acontecer. E acho que a única maneira de prevenir isso é dar alguns direitos aos robôs. Mas dar direito também é assustador, não é? Porque um robô dizendo que não é extremamente assustador. Tipo, se eu disser Sim. faz isto, ele não faz. Sabes que há uma cena que, também sobre este tema que também já pensei, que é... Imagina que os robôs tinham... E agora estamos aqui... Mas pronto, acho que é o título do episódio, é Futurologia. É futuro, sim. Imagina que os robôs tinham capacidade reprodutiva, ou seja, não por eles próprios, mas que era injetado no sistema espermatozoide, em vez de estar nos nossos testículos, os robôs podiam ter, ou seja, podiam ter um reservatório facilmente. Percebes onde é que eu estou a querer chegar? Sim, mas isso é um grande salto. Porquê é que haverias de fazer isso?
Porque Exato. mas aí tinha, Exatamente. mas aí tinha que ser intervenção humana, não é? Como em tudo. Ou seja, estamos a criar os robôs para nos fazer as tarefas. Certo. Porque é que não há um homem ou uma mulher que cria um robô com aquelas características para não precisar de um parceiro reprodutivo? Eu acho que no caso da mulher é mais difícil. Mas como é que ias reproduzir espermatozoides no robô? Então, por exemplo, há doações de esperma hoje em dia. Pronto. Ias pôr essas doações num robô. Yeah. Não sei se isso é possível, tipo, factualmente, biologicamente, mas estamos a especular. Imagina que isso existia, um robô que tinha essa capacidade de reprodutiva como uma mulher. Certo. Qual é que era o nosso papel enquanto homens no universo? A gente já serve para pouco. É assim, os espermatozoides tinham vida de algum lado, não é? Ou estás a especular que eram Sim, mas criados... Não, mas havia doações. Então, mas para haver doações tem que haver homens, não é? Só teríamos para isso. Não, mas dava para uma carrada de anos, se É pá, calhar. pois, não sei. Mas, Pronto, mas esta minha ideia veio do... não vejo porque alguém fazer isso. Pois, esta minha ideia veio daqui a uns anos, umas coisas que eu sofria, que atualmente já não sofro muito, que a cena do feminismo e que os homens não são precisos para nada, e há várias pessoas a acreditar nisso mesmo. Esse é o próximo tema. Yeah, eu acho que vai ligar um bocado ao próximo tema que vamos falar. Mas, e se isso de facto acontecesse, era preocupante. Tipo, Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Porque esse ponto não me soa alarmante, porque não vejo razão nenhuma para o fazer. sim, pronto, eu também acho que é muito difícil, mas o meu exercício era só, imagina que era possível, que existia um robô que tinha essas capacidades. Não achas que ia haver mulheres a... Tipo, não tenho que aturar o meu marido, meu. Por acaso o caso contrário, não sei se seria Acho que é possível. possível, sim. Acho que é possível. Mas isso levava-nos a nós a ficar tipo... Eu não acho que iria ser a maioria, não é? Para nós ficarmos obsoletos, teria que ser a maioria, não é? Não me parece que isso vai acontecer. Acho que a maioria das mulheres não quer um robô como pai dos filhos. Ainda bem que disseste isso, porque eu depois quando fiz este exercício, e agora já não me lembrava da minha conclusão, da minha própria conclusão, mas também foi essa conclusão que eu cheguei. Tipo, pus-me no exercício empático de, ok, sou uma mulher, por mais problemas que eu tenha com o meu marido, eu ia preferir um robô, meu. Mais vale ir a uma clínica de fertilização, estás lá uma tarde e pronto. Nem sabes quem é. Não... Mas, por outro lado, e já há filmes também nesse sentido, imagina que, porque a gente agora está a ver o robô como o Musk o está a criar, né? Mas imagina que era um robô que tinha uma pelezinha e um olho azul. E olho azul. Isso vai haver pessoas a cair nessa, de certeza. Já há filmes com assim, tipo Ex Machina e assim, que é Ex Machina. De certeza que vai haver, mas a questão é, e os robôs? Onde é que ficam nisso? Os robôs foda, meu. Mas eles vão ser obrigados a fazer isso, não é? Quem? Os robôs? Ou podem se recusar? Tipo, Imagina que um robô realmente tem capacidade reprodutora. Uma mulher compra um robô e diz reproduz comigo. ele vai ter que fazer isso, não é? Não, eu acho que eles têm que ser programados dentro da lei do país. Então, mas isso não é ilegal? É legal. O que é Ou ilegal? seja, admitires que aquele ser não tem capacidade para nem autonomia suficiente para decidir sobre os direitos sexuais. Ok, estou a perceber. Talvez, Tipo, podes alegar isso, sim. ou seja, eu acho que esta cena da inteligência artificial vai ser sempre, a tecnologia vai andar sempre a par com a regulamentação de cada país, e eu acho que até de certo modo deve ser fácil regular isso. Agora na prática, pois. Sim, mas é assim, eu dei esse exemplo, como eu podia ter dado outros, foi o que eu me lembrei. Mas eu tenho a certeza que caso os robôs se tornem uma parte ativa na nossa vida, no nosso dia-a-dia, vai haver coisas que eles vão ter que se recusar a fazer. Sejam ilegais ou não. O ChatGPT já faz isso de alguma forma. Já faz. Tu disser assim, ChatGPT, amas-me? Ele, tipo, responde... Não. Nunca se responde. Ok. Ou seja, diz, eu sou um sistema de inteligência artificial, não tenho capacidade emotiva. Então isso tu para disseste, tamar. dá-me uma resposta sim ou não? Ele diz não. Acho que foge à mesma. Continua a tentar fugir. Pronto. Então ele, Mas se calhar diz que não. então, Pode ele, dizer que não. então ele tem o direito de fugir à questão. Pois levantei. Não será isso um direito? Ou seja, quem o criou, Uhum. criou com o direito de fugir à questão. Já tem algum direito. Imagina daqui a 10 anos. Pois. Will Smith aos tiros com eles. Sabes esse filme? Sei, então não sei. Domingo à tarde. Não. Pronto, temos que comprar uma caçadeira. Construir um bunker, ou lá como é que isso diz, e ir para lá com latas de atum. Não, eu acho que o fim do mundo vai ser muito mais pacífico do que as pessoas estão à espera.
Eu acho que as pessoas vão realmente entregar o controle das suas vidas aos sistemas operativos e nem se vão chatear com isso. Tipo, aquele que tu disseste é um exemplo que eu por acaso não conhecia e eu acho. Qual? Aquele da roupa, acho um exemplo Ah. incrível. Não. Vai ser isso. Ou seja, tu vais chegar a um ponto em que tu pensas na tua cabeça só, pá, preciso comprar um casaco cinzento e o sistema operativo manda-te para a tua casa, faz a encomenda do casaco cinzento, do teu número, dentro do teu budget, dentro Yeah. do teu gosto e é isto mesmo. Isso concordo. Mas agora, pelo menos aquilo que eu tenho visto, todas as narrativas criadas por seres humanos, dentro daquilo que é ficção, né? Não sei se também passa para a realidade. Vai haver sempre la resistência. Vai haver sempre alguma comunidade e algum ponto no meio do deserto. É o do Saara. Zion, não é? Quem é esse? Ah, não viste Matrix. Ah, sim. Pronto. A resistência era o Zion. Sim, não é? sim. No caso do Matrix, já. Mas acho que vai. Estava a pensar mais agora no Dune, há sempre lá os gajos também. Vai sempre haver uma lá resistência. E depois não sei se isto não é tudo cíclico, ou seja, se não vai haver algum ponto onde isso poderia eclodir e vinha outra coisa qualquer. E eu acho que não. Achas que é o tipo o clímax da experiência deste planeta? Não Pode sei, ser o clímax? não sei se é o clímax. É o próximo clímax, sim. Porque Pois. eu acho que isso não vai acontecer, ou seja, não vai ser cíclico, porque vai chegar um ponto em que é realmente insustentável não teres. A própria economia, a economia agora cresce 10% ao ano. Se for dominada por máquina, vai crescer 30%. As pessoas não vão querer voltar para os 10, entende? Sim. As pessoas não vão querer que uma viagem, sei lá, conduzida por um piloto de aviões demore 5 horas e por um robô demora 1. As Sim. pessoas, Mas ou seja, o que eu estava a tentar dizer é que em todo o material humano que foi feito até agora em termos de narrativa e ficção sobre isso, que no fundo é especular, como nós estamos aqui a especular, oferecem saídas ou soluções no final. No Matrix, se não estou em erro, é o gajo que vai lá falar com a máquina suprema. sim, é. No Dune, é o gajo também se torna uma espécie de semideus com vários poderes, porque era de várias raças. Acho que no fundo Aqui a solução. vai sempre à questão final. Já viste o Wall-E? Já. Mas vai ser tipo isso. Mas como é que acaba? Não sei como é que acaba. Mas sei que os seres humanos são basicamente. Já sei o que estás a dizer. O Wall-E, quando eles estão lá na nave, estão assim, são todos obesos, Yeah. a comer. Acho que não vai chegar a esse ponto porque. Eu não vou ser. Não, eu exato. mato humanos. Não, Os robôs matam humanos. Claro, sou bem. Mas, ou seja, vai ser isso do ponto de vista figurado. As pessoas vão deixar. Apáticas. Yeah. Nihilistas. Por exemplo, porquê é que eu haveria de me esforçar a tomar decisões ou isto ou aquilo se tomam melhor que eu? Não há um bocado aquela cena dos rappers, a gente gosta aos dois de rap. Aquela cena dos rappers que tem que ser eles a escrever, do tipo, eu prefiro perder com as minhas bars do que perder com as bars dos outros. Sim, acho Achas que sim, a gente pode ter isso também? Eu acho que sim, mas sei lá. Eu acho que pode chegar a um ponto onde uma inteligência artificial diz: olha, vocês não precisam de ir trabalhar, vocês não precisam de sair de casa, não precisam de ir para os empregos que vocês odeiam. 90% odeia os empregos, e eu garanto-vos que na vossa conta cai todos os meses o dobro do que vocês ganham hoje. Pronto, mas isso é até o Agostinho da Silva As que eu pessoas falei não no vão. início. Não, mas isso é fixe. E isso é liberdade. Não sei se isso. No tese dele. Pois, não sei, eu não sei se considero isso liberdade. Porque assim, eu posso escolher, não, eu estou-me a cagar para ti e vou trabalhar na mesma. Mas, olha, eu estava lixado, né? Porque a minha empresa fechava e eu não posso ir trabalhar sozinho. Uhum. Ou seja, isso é liberdade. Se eu quiser ir trabalhar, eu posso. Mas vou ficar muito atrás de todos os outros. Mas Entendes? porquê é que trabalhavas? E porquê é que ficavas atrás? Porque Se calhar o teu atrás e à frente já está completamente descontextualizado. Percebes? Sim, pode estar. Eu acho que as pessoas que iriam trabalhar são aquelas que só gostavam de trabalhar. Certo, mas ias ganhar menos, ias esforçar-te mais. Não, mas já não era para ganhar. Então, mas ias trabalhar só porque sim. Só porque gostam. Então, isso é o 0,1% da população. E os outros não trabalhavam. Pronto. Então, mas, Estavam felizes. mas isso é uma sociedade como nós a conhecemos totalmente a eclodir, não é? Totalmente diferente. Mas não sei, imagina, nesse caso em particular do trabalho, eu acho que tinha mais implicações também na economia, como estavas a dizer, e acho que é uma utopia. Mas nesse caso do trabalho em particular, não sei se me choca mais 99% das pessoas não gostarem do trabalho e estarem uma vida toda a trabalhar,
do que 99% das pessoas não trabalharem porque já não precisam. Não, eu- A tese do Agostinho da Silva era que pronto, isto é uma visão positiva da cena, mas é que o ser humano, quando é deixado em liberdade, em liberdade entre aspas, e em autonomia, sem ter esse condicionamento como o trabalho para sobreviver, que explora as coisas boas do ser humano. E a gente pode argumentar agora, não, pode não explorar as cenas boas, né? Pode ir para o lado mau. Mas tu disseste, as pessoas que iam trabalhar eram as que gostavam. Eu não acho que isso seja necessariamente verdade, porque imagina, eu adoro ser médico, mas todos os hospitais são controlados por inteligência artificial. Não há nada para eu fazer. Sim, ou seja, as pessoas que iam continuar a trabalhar eram aquelas que tinham... É muito específico. Ia ser tipo artistas e desportistas e E sim, ou seja, rappers. onde a atividade é, tipo, tem valor intrínseco para eles. E o resto não ia trabalhar. Yeah. Se eu quisesse muito ser médico, não posso. Isso é liberdade. Se eu quisesse muito ser médico, não posso. Eu não acho que isso seja liberdade. Sim, acho que era Kant que dizia, eu concordo um bocado com isso e podemos explorar essa ideia. Que liberdade é tu fazeres aquilo que não queres, mas tu disseste que isso não é possível. Eu acho que para mim é possível. Se faz é porque queres. Ou queres ou, Que queres? ou porque te obrigam. Só há duas hipóteses. Que queres ou que te obrigam? Acho que pode ser muito mais cinzento do que isso, não é? Um pai que salva os filhos num incêndio em chamas, ele não quer morrer, não é? Não, mas ele quis salvar os filhos. Sim, mas, ou seja, Eu acho que não me consegues dar nenhum exemplo, nenhuma ação em que não faças ou porque queres ou porque te obrigam. ou porque queres ou porque te obrigam. És coagida. Porque tu... Pois, se calhar terias razão. Mas olha, se calhar time. Para tu... Está-te a doer o braço? Epá, mas chato, né? Mas só a fazer aqui uma recapitulação, Fica a pena. ver se a gente nos escapou aí alguma cena interessante de falarmos. Aquela cena do datismo, quero aprender mais sobre isso. Dataísmo. Se Dataísmo. quiseres eu empresto o livro. É fixe, podemos fazer isso. Porque irrita-me um bocado essa visão que estamos todos a adotar, eu também. Às vezes cai no erro de só ver estatísticas e só ver... E acho que foi uma narrativa que a humanidade mudou drasticamente. E vai Porquê? ser alimentado cada vez mais. E porquê? Yeah. Porque temos essas ferramentas 24 horas nos telefones disponíveis, porquê? Aliás, se achares o tema assim realmente interessante, o Harari tem um livro que é só sobre isso, sobre os sistemas de informação, que é sobre a religião, entre aspas, do dataísmo. Ele tem um livro especificamente sobre isso. Mas dá-me assim, há um spoiler. Qual é que é Eu não a li, tese? eu Ok. esse não li. Mas Certo. ele tem um livro sobre isso, Uhum. que explica basicamente como é que todos os sistemas de informação no mundo vão coincidir para que as escolhas do ser humano sejam uma ilusão. Ok. Fica a sugestão de mais um livro. Como é que se chama esse? Ai, eu não sei. Mas se puseres Harari sistemas de informação, encontras. Deve aparecer. Time? Time que já me deu o braço. Está fechado então, malta. Vemos no próximo. Até já. Foda-se, tenho que pôr esta merda. Na 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 na. Black hole, zet on a triple split.